Boa noite, mais colegas. A gente está começando daqui a pouco, né, a nossa live sobre um tema muito importante, a live aqui na Cobrapol, sobre o tema prevenção ao suicídio, que é um tema muito importante também. As pessoas têm, às vezes, receio, né, de tratar desse tema, mas ele é fundamental para a nossa saúde mental, para a saúde mental dos nossos colegas. E eu queria saber se vocês estão me ouvindo direito. Dá só um ok aqui nos comentários, se vocês estão me ouvindo direito, se o retorno está sendo bom. Boa noite a todos, boa noite, presidente Adriano, boa noite demais colegas que estão entrando aqui na nossa live. Teremos hoje, como participantes, a psicóloga a Vanessa Lúcia, que é psicóloga do DAMPS, aqui da Polícia Civil. Obrigado, Coimbra, pelo retorno. Policial Civil aqui do Estado do Ceará e também psicóloga. E também o Tenente Coronel dos Bombeiros, Edi Paixão, que ele é mestre em políticas públicas pela UFC e também especialista sobre o tema. Eu vou convidar agora a nossa colega Vanessa Lúcia para participar da nossa live. Só um instantinho, chamando. Já já ela vai entrar e obrigado, presidente, pelo apoio, pelo incentivo aqui de toda a equipe de comunicação, tanto da Cobrapol, como também do nosso Simpol Ceará, que ajudaram a gente nessa divulgação. Obrigado, colega Martiniano também, Erivandinho, e demais colegas que estão ajudando a gente nessa divulgação desse tema que é muito importante. Doutora Sônia Amaral, que também trabalha no nosso DAMPS, pessoal, o Departamento de Assistência Médica e Psicossocial aqui da Universidade Federal do Ceará. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Oi, boa noite. Me ouve direitinho? Escuto. Dá para me ouvir direitinho? Perfeito. Tá sim. Também está entrando agora o Coronel Edi Paixão, que ele também... Pronto, está dando certo aqui. Boa noite, Coronel. Tudo bem? Boa noite, Vanessa. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Vocês nos ouvem direitinho? Sim. Perfeito. De antemão, muito obrigado, viu, pela presença de vocês dois. Certamente a noite vai ser muito esclarecedora para os nossos colegas sobre esse tema muito importante, né? Ainda é um tabu a gente conversar sobre suicídio, né, sobre alguns temas dentro das forças policiais, de maneira geral, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, mas é um tema que precisa ser tratado, sobretudo com alguns dados que foram declarados, né, foram apresentados, melhor dizendo, no 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E os dados, infelizmente, não são positivos para os profissionais da segurança pública, né? Infelizmente, o número de suicídios ele aumentou e, como prova o próprio anuário, né, tem subnotificações, né? A Vanessa estava conversando comigo, o Coronel também estava conversando comigo referente às subnotificações. O próprio Estado do Ceará, por exemplo, ele não enviou esses dados referente ao suicídio, ou seja, o número é ainda maior do que a gente pode imaginar. Então, por isso a necessidade da gente conversar sobre esse tema, por isso a necessidade da gente começar a debater isso de forma nacional, e não tem espaço melhor para os policiais civis do que a nossa entidade que representa a Confederação Brasileira de Policiais Civis. Eu queria que vocês se apresentassem, por gentileza, né, a Vanessa e o Coronel Edi, para os nossos ouvintes, para os nossos participantes, para que a gente possa começar a conversar sobre o tema. Vanessa, pode começar a minha. Tá. Sou Vanessa, primeiros, sou né, psicóloga. Coronel? Perfeito. Sou psicóloga, sou inspetora também de Polícia Civil, né? Recebi o convite para atuar no DAMPS, então eu estou no Departamento de Assistência Médica e Psicossocial da Polícia Civil do Estado do Ceará desde 2017, né, no atendimento a policiais civis e familiares. Opa, Perfeito. Posso falar, Marcos? Pode sim, Coronel. Sim, sim. Continuando aqui a apresentação, eu vou complementar a apresentação da Vanessa. Ela tem curso de prevenção, intervenção e pós-venção em suicídios. O CATS, né? O principal. Isso mesmo. O principal. Isso, fiz o curso. Além de meu amigo, é meu professor também, coordenador do curso, sensacional. Então, foi uma grande oportunidade para mim ter feito o curso, super intensivo, pesado, não é fácil, mas valeu demais a pena.
A Vanessa adorava, Marcos, mas a gente não pode falar isso na live, não. Tem umas partes surpresas no curso que pode estragar a surpresa para outros alunos que queiram fazer o curso, né? E aí teve um reconhecimento internacional aí, porque houve uma complementação para ela que ela tivesse também um curso de atendimento tentativo de suicídio, né? Parte operacional, tá? Perfeito. E aí eu sou um dos representantes da FIP, né? O curso é reconhecido pela Federação Internacional de Psicologia das Emergências. Meu nome é Edir, tá? Edir Paixão, estou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, onde trabalho há quase 25 anos. Trabalho coordenando aí o curso de atendimento tentativo de suicídio, também o curso e o treinamento, né? Guardiões da Vida e também o curso de teleatendimento em crise suicida. Tá? Sou mestre em saúde pública e tem algumas obras aí, né? Alguns artigos, alguns livros escritos aí na área, né? A gente está também interagindo aí como docente pela Universidade Católica de Cúdio, na Argentina, pela Associação Argentina de Saúde Mental, da Argentina da Bolívia e pelo Instituto Cortou um Quinto pouco, do né? México, tá? Então a gente tem a oportunidade aí de interagir com pessoas de outros países. Isso é muito bom, porque já de cara dizer que o problema, tá, de saúde, adoecimento de policiais e também de suicídios elevados não é só no Brasil, tá? Na França, por exemplo, né, em países aí ditos de desenvolvidos, tá? Problemas, e a gente vai poder debater um pouco sobre os fatores associados, tá, à atividade policial em todo o mundo, ok? Perfeito. A gente pode começar conversando, né, sobre o, o tema, né, os dados, né, do 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apresentaram um aumento significativo do suicídio de policiais, né, tanto policiais civis quanto policiais militares. Alguns dados que eu tenho aqui foram 101, né, pessoas que tiraram a vida, infelizmente, e a gente precisa justamente conversar sobre esses temas, né? PMs foram 80 e policiais civis foram 21. O número de policiais civis é menor, mas percentualmente, quando a gente compara o número de Mas, policiais civis, que foram 13 em 2020, perdão, e 21 em 2021, a gente tem um aumento de 61,5%. O número de policiais militares, infelizmente, é proporcional, né? É maior, o aumento deles foi de 54%, são números alarmantes. Isso também acendeu um alerta da própria Organização Mundial da Saúde, e por isso que esse tema, esse ano, né, ele tem um destaque muito grande. A gente, aqui no estado do Ceará, a gente teve 2 policiais civis, infelizmente, tiraram a vida só esse ano, né? E a gente precisa justamente conversar sobre esse tema com vocês, né, que estão na ponta, nas delegacias, né, estão vivendo justamente os problemas que passam os policiais civis e militares, policiais penais também precisam e devem ser incluídos nessa estatística. Então, por isso que a gente começou essa live. E quem tiver dúvidas, tiver perguntas, pode comentar por aqui que a gente vai responder ao longo dessa noite, beleza? Eu queria que a Vanessa começasse um pouco conversando também sobre como é que ela vê esses dados, né? Você é da área da psicologia, como é que ela vê esse aumento dos dados de suicídio. Vocês me ouvem direito? uhum. Sim, tô ouvindo, Christian. Perfeito, eu Às estou vezes aqui dá em uma Guarulhos. contadinha, sabe, Mar? Que é, aqui com lá dá uma cortada, mas tá dando pra escutar. Eu não tô em Fortaleza, eu estou viajando, estou aqui em Jota. Aí estou no hotel, a internet pode ser que não fique tão boa, mas estamos tentando aqui. E aí, Vanessa, quer começar aí, Tu falando dos pode números? repetir, por favor? Ele quer saber como é que você vê, como enquanto psicóloga, Vanessa, esses dados, né, crescentes aí, tá, de suicídios. Eu já te digo que eu vou querer complementar aí a tua fala, tá bom? Por favor. Tá. É, isso só mostra que a gente precisa de ações mais efetivas, né, em relação a isso. Efetivas com relação, inclusive, né, a intervenções já no curso de formação. Eu não sei como é nos outros estados, né, mas aqui no Ceará não existe intervenção
cotidiano dele, ele lida com homicídios, com estupro, e a própria vida ali exposta, né? Porque é uma das poucas profissões que tem no seu bojo, no pacote, né, um risco de morte. Né? O professor, a priori, não tem um risco de morte. Claro que morrendo morre, a gente morre até uma topada, mas que esse risco de morte que está no pacote é nessas atividades de segurança pública, né? Polícia penal, as polícias em geral, bombeiros, né? E o que me chama muita atenção é essa sobreposição de traumas que ele não tem muito tempo de digerir. Ele não tem muito tempo de ressignificar aquilo ali. Então a coisa vai avançando, né? Até um ponto em que há um rompimento. Esse rompimento pode vir por uma doença física, né, um esgotamento físico, e vem também, né, com o surgimento ou com o agravamento de um transtorno mental, né, que é uma das maiores causas, ouso dizer que é a maior causa, né, apesar de ser multifatorial o suicídio, mas normalmente tem essa questão de algum transtorno mental, né, envolvido como, né, uma das causas. Então é isso. E outra coisa que eu queria falar, né, é a falta de uma retaguarda jurídica para a própria ação policial. Então esse policial ele já fica muito fragilizado por conta disso. Ele tem medo de sofrer um processo administrativo, ele tem medo de ser demitido por, muitas vezes, simplesmente cumprir o que seria o dever dele. Então, imagina só esse estresse, né? Traumas sucessivos, ele lida com o pior que há do humano, né? Todo o lado negro do humano, ele faz parte do dia a dia do policial, não é uma eventualidade. Então, uma hora esse policial ele vai romper, ele não vai aguentar. E a desvalorização, né? Uma desvalorização, muitas vezes, dentro das próprias instituições, uma desvalorização da sociedade. Né? Dia desses, eu ouvi uma mãe falando para uma criancinha aqui do condomínio: ei, não vai ali não, senão o policial vai te pegar, a polícia vai te pegar. Nossa. Gente, assim, né? O tipo de mensagem eu tô Nossa Senhora. isso, né? Não é mais o babau, né? Não É o mais polícia, o nossa Senhora. Meu Deus do céu. Gente, isso aí é um desfavor enorme, né? Tá? Pra gente ver, né? Gente, ó, eu queria voltar aqui a falar um pouquinho acerca da exposição à violência, né? O Brasil é o país onde existe o maior número de homicídios do mundo, né? Para quem não sabe isso, pode olhar no OMS. Então, eu costumo dizer que se vive uma guerra civil urbana, um tipo de guerra civil urbana, né? São muitos homicídios. Quando a gente fala isso, né, você pensa, poxa, não é na Síria, não é no Afeganistão, não é no país africano que está em guerra civil, é no Brasil, onde existe o maior número de homicídios do mundo, tá? Então, nós somos esses profissionais que estamos, né, com essa exposição à violência. No livro sobre o combate do americano, tenente-coronel do exército americano, historiador, psicólogo, professor da academia de West Point, uma das academias ou a principal academia militar dos Estados Unidos, ele vai dizer nesse livro que, né, a principal fobia do ser humano é a essa violência difusa, tá? E ele vai trazer uma pesquisa, gente, olha que interessante. Militares russos que lutaram no fronte contra os alemães durante 6 meses, tá? Que sobreviveram a esse combate, e militares russos que não lutaram no fronte, tá? Então você imagina aí, tá, uma diferença. Aqueles militares russos que lutaram no fronte, eles foram expostos à violência, a mortes, tá, a sofrer essa violência, sofreram alguns de certa forma também física ou psicológica, né, social, e por aí vai. Aqueles sobreviventes, tá, eles tiveram uma expectativa de vida de 40 anos de idade. Os militares russos que não lutaram no fronte tiveram uma expectativa de vida de 70 anos de idade. Portanto, 6 meses, eu tô falando 6 meses, gente, de exposição a uma violência extrema de uma guerra, foi capaz de estar associado, eu não estou dizendo que é a principal causa, mas está associado, né, tá,
a uma redução drástica da expectativa de vida de 30 anos. Agora você imagina o que é um policial trabalhar 30, 35 anos sendo exposto constantemente à violência, ao medo de ser morto, etc, 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 como a gente sabe que é a realidade da maioria de muitos policiais brasileiros. É natural que essa expectativa de vida, ela não só a qualidade de vida, o bem-estar, o adoecimento, mas de uma forma natural, a própria expectativa de vida desse profissional caia, tá? É por isso que eu queria dizer que sou a favor, né, de um tempo de serviço diferenciado, não só para militares, mas também para os policiais civis, dentro dessa, né, perspectiva, ok? Tá mudo o teu áudio, Marcos, não tô te escutando não. Tá ok aí? Pronto, voltando aqui. Voltou, ok. Voltou. Pronto, perfeito, que eu estava deixando aqui mudo para facilitar justamente a ouvir vocês. O Edelito, que é o nosso presidente da FEIPOL Nordeste, policial civil também, ele estava perguntando aqui, né, nos comentários, como é que a gente consegue o seu material, né? Como é que é disponibilizado o material. Você pode passar para mim depois, a gente pode disponibilizar em algum local aqui da própria Cobra-Pol, no site, ou então em algum local. Quem quiser entrar em contato comigo direto aí, meu Instagram é @edirpaixão, né? Ele é fechado. Ele é fechado, né? Eu sou casado com uma delegada de polícia civil, né? Não deixei meu Instagram aberto. Mas quem quiser se comunicar comigo, manda uma mensagem lá, sou policial X, tal, a gente vai conversar de boa e tal. Pode procurar o Marcos também, tá? Tem muitos materiais, a dissertação de mestrado, que é dentro dessa área, né, de vitimização policial, da segurança pública, né, como um todo, para tentativas de suicídios, né? Voltando a dizer, gente, somente conhecendo nós conseguiremos prevenir, tá? Recomendo também o livro Suicide by Cop, né, que foi escrito pelo coronel Márcio Santiago Higashi Couto, lá, que foi comandante do Rota da PMESP, da Polícia de São Paulo, coronel Nivan, fundador e dos fundadores do GAT, da Polícia da Paraíba, e eles convidaram esse humilde comedor de rapadura aqui do Ceará para fazer parte da autoria, né? Ele tem dados bem interessantes também de vitimização na segurança pública, tá? Mas fala também, né, sobre a questão da prevenção e tudo, sobre urgências e emergências em tentativas de suicídio. Então ele está quase esgotado aí a primeira edição, mas estou aí recomendando aí. Vamos esgotar, né, essa primeira edição. Conhecimento é poder. Perfeito. Okay? Conhecimento é poder. Temos a pergunta também do presidente aqui da Cobra-Pol, Adriano Bandeira. Quais as principais causas, né, de suicídio dentro das polícias civis? E ele cita aqui se o assédio moral está dentro dessas causas que ativam, né, o suicídio, né, o cometimento do suicídio. Se a Vanessa quiser falar, deixa ok, eu complemento aí. Pode ser, Vanessa? Pode. Assim, a gente já falou bastante coisa, né, sobre as particularidades da atividade policial. Assédio moral é um fator estressor. Tá? Mas a gente não pode colocar como uma causa, porque, como a gente já falou, o suicídio ele é multifatorial. Tá? Então, assim, só essa observação que eu tenho para fazer. É um fator estressor. Ponto. Tá? Vamos lá, gente. Voltando aqui. Gente, o suicídio, tá? De acordo com a publicação Prevenindo o Suicídio, um imperativo global da Organização Mundial de Saúde, está lá escrito, né, que o suicídio é um ato deliberado de alguém se matar e que ele é multifatorial, multideterminado, multicausal, plural, complexo, tá? O que as pessoas acham que é uma causa, muitas vezes, é um disparador, é um gatilho. A pessoa está no limite, né, vem aquela gotinha d'água e faz transbordar esse copo, né, o gatilho disparador. Fator de risco precipitante, como alguns gostam de chamar na academia, tá? E aí, o assédio moral é uma coisa terrível. Se uma pessoa sofre assédio moral, é óbvio que isso vai ser um fator de risco para ela. Agora, detalhe, esse fator ele vai estar envolto com outros fatores, tá? Uma pessoa que sofre assédio moral, mas tem uma retaguarda jurídica, como bem falou a Vanessa aqui, tem uma rede de apoio, né? Tem uma instituição com uma controladoria, uma corregedoria, com um setor de apuração forte e tal, né? Provavelmente essa pessoa, né, vai ter como ser socorrida, ajudada, né, e aquele assédio moral ele não vai ter um efeito tão forte como teria em outras circunstâncias, tá? Então é algo que a gente não deseja, é algo que a gente procura trabalhar cada vez mais, tá? Dentro das nossas instituições, para que ele aconteça cada vez menos, né? Trabalhando cada vez mais na prevenção para que aconteça cada vez menos. Cuidado, né? Tem muita gente que quer, olha só o que eu vou falar agora, tá? Tem muita gente que quer utilizar um dado de suicídio
para atacar uma determinada gestão, atacar um determinado chefe, atacar um determinado comandante. Cuidado, se o suicídio ele é multifatorial, ele é multicausal, você pode estar cometendo, inclusive, uma infração chamada de calúnia, tá? Então, eu costumo sempre dizer que a suicidologia, o estudo dos suicídios e a prevenção dos suicídios deverá sempre estar voltada para a prática do bem, tá certo? Então, muito cuidado nessas horas para você não, né, estar cometendo injustiça contra alguém, inclusive também estar, né, se colocando numa situação de risco de ser processado aí, né, e diante da doutrina científica, né, você vai se enrolar, como é que no meio militar, né, da segurança pública. Porque do mesmo jeito que pode monopolizar essa responsabilidade, né, para, né, uma instituição em específico, o assédio moral, muitas vezes a gente vê, e aí abrangendo, né, trazendo um escopo maior, fulano se matou porque se separou da esposa, fulano se matou porque a mãe era ruim. Gente, isso é um perigo gigantesco. Isso é um perigo gigantesco, principalmente para quem fica, né? Assim, uma das perguntas que foi colocada, como é que fica a família, né, de quem se suicida? Então é muito complicado. É multifatorial. Então, uma vez eu até vi, né, de um rapaz que se suicidou de uma outra instituição, não era ligada à segurança pública, e esse dado foi usado, né, de uma forma extremamente irresponsável, mas estava claro ali que foi usado de uma forma política. Então, assim, é muito complicado. Então, não existe uma causa. Aqui no Ceará, eu estou inclusive percorrendo o interior junto com o nosso presidente Erivando Mendonça e também com o nosso colega Cosme, e eu estou aqui nesse momento em Vajota, que é um município aqui do interior do Ceará, região quase que serrana, né? E a gente está percorrendo justamente levando a campanha do assédio moral, contra o combate ao assédio moral e sexual, né? Numa das visitas que a gente fez, uma campanha que iniciou há aproximadamente 1 ano e meio, numa das visitas que a gente fez, numa determinada delegacia, tinha umas 15 pessoas dentro da sala, policiais civis, e eu identifiquei, né, que tinha uma senhora muito apreensiva, né, conversando quando eu tratei desse tema, dessa campanha, muito apreensiva, então eu percebi, aí eu solicitei para ela que me ajudasse, depois quando acabamos de conversar, que me ajudasse a organizar as coisas, ela entendeu, e aí veio conversar comigo e disse, olha, parabéns pela iniciativa que vocês estão tendo aqui. Eu passei 3 anos indo para a delegacia chorando. Todos os dias eu chorava, limpava meu rosto depois de chorar, me maquiava e ia para a delegacia. Ela estava sofrendo assédio moral de um outro colega de trabalho e só acabou o assédio, né, depois que essa pessoa acabou sendo transferida e aí ela normalizou, continuou trabalhando normal, o rendimento dela caiu. Então, aproveitando esse gancho, né, de vocês, fica a observação para que a gente, no ambiente de trabalho, a gente observe o comportamento do nosso colega, se ele mudou de humor, né, se ele está com algum problema de alcoolismo, se ele começa a conversar, né, até perguntar do que vocês, começa a conversar demais sobre morrer, sobre morte, se já é realmente um gatilho para a gente dizer, olha, por que você não vai mudando, porque você não depois da assistência psicossocial da sua delegacia, do seu quartel, do seu batalhão, para conversar, né? Então, pode ser justamente um dos gatilhos. Tem 4 movimentos, tem 4 movimentos que qualquer um que se vê nessa disponibilidade de ajudar alguém em vulnerabilidade, e aqui eu também quero deixar claro que a gente não pode trazer essa responsabilidade individualmente, no sentido de que nem todo mundo tem condição de dar conta de ajudar, né? Mas para quem se vê nessa disponibilidade e nessa condição, né, existem 4 movimentos, que é a observação. Eu estou observando uma mudança de comportamento, né, desse meu colega de trabalho. A partir daí, uma aproximação. Vou me aproximar dessa pessoa, né, para de repente mostrar essa minha disponibilidade. A comunicação, que seria o quê? Cara, eu estou te percebendo diferente. Está acontecendo alguma coisa, né? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer por ti? Qualquer coisa me liga, né? E a escuta, né? Que a escuta, e aí que é uma escuta que precisa ser empática, sem julgamento, né? Porque aí também, né, quando é uma escuta que julga, né? Que diz que é falta de Deus, que vai para a igreja, né? Vai rezar, esse tipo de coisa, aí que também
pode acabar precipitando o ato, né? Porque normalmente o suicídio ele também se culpa muito, é um sentimento comum, né? O desespero, uma culpabilização de si, então essa escuta ela precisa ser empática, sem julgamento. Pessoal, Obrigado. foi falado em relação a álcool, gente. Álcool e abuso de substâncias, elas estão muito associadas, infelizmente, aí, ao sofrimento psíquico, ao adoecimento mental e a suicídio também. Eu queria passar aqui uma escalazinha de avaliação, gente, chamada CAGE, tá? Que a gente encontra aí, tá? É utilizado nos Estados Unidos, né? Eu tomei conhecimento através de um livro de primeiros socorros psicológicos, né? Para quem não sabe, primeiros socorros psicológicos não são só privativos de psicólogo, né? Ele é muito social, né? De atendimento e redução de danos, tá? Também. E aí, o que é a escala CAGE, gente? Vem do inglês aí ser cut off ou cut out, né? Cortar, né? Se você faz uso de algo ou de outra substância que você já sentiu, você mesmo, a necessidade de diminuir, de cortar, talvez completamente, o teu uso daquela substância ou do álcool, é um indicativo que você possa estar entrando num processo de adicção, de dependência, tá? O A, do inglês é annoying, aborrecer, mas pode ser também, você entender como afastar, né? Você já percebeu que alguém se afastou de você por causa do uso do álcool ou de outra substância? Se isso já aconteceu ou está acontecendo com muitas pessoas, tá? Pode ser um indicativo que você está dependente, tá certo? O G, vem do inglês guilty, que é culpa, né? Você já se sentiu culpado porque bebeu alguma bebida alcoólica, ou usou alguma substância e tomou alguma atitude que te deixou se sentindo culpado, né? Se isso acontece com frequência, tá? Ou já aconteceu algumas vezes, pode ser um indicativo aí de dependência. E o né, do inglês eye opener, tá? Abridor de olhos. Você já se levantou alguma vez e sentiu necessidade de beber ou tomar alguma substância para te abrir os olhos, para te despertar, né, pode ser um indicativo da tua dependência química, né? São 4 avaliações. Se você respondeu sim para pelo menos 2 delas, é muito provável que você esteja tendo problemas com álcool e abuso de substâncias. Procure ajuda. O DAMPS também é especializado, tá, nessa parte, ok? Porque Perfeito, muitas vezes obrigado. o álcool, só um adendozinho rapidinho, o álcool ele é usado como uma estratégia de enfrentamento, né, o de hoje Escape, foi né? incrível, vou tomar uma. Só que às vezes é de horrível a semana inteira, e aí? Né? Então, Quando o dia é bom também para estratégia... comemorar, né? Aí bebe Já para ia comemorar, bebe quando o dia é ruim. ele toma 6 dias foram horríveis, ele toma para poder, né, aliviar as dores. Aí no dia que foi bom, agora eu vou beber para comemorar. Aí deu 7 dias, né? Aí é um problema, tá? Do abuso aí. Pessoal, quero agradecer o acompanhamento aqui do Martiniano, né, que está acompanhando a gente aqui na live, o Ronaldo, o presidente Adriano Bandeira, presidente da Cobrapol, a Thalita, a Cris Poli, que fez uma pergunta e o senhor já respondeu, coronel, referente aí o que são as causas, né, do suicídio, o Erivando, nosso presidente, o Charles, o João Melo, a doutora Sônia Amaral, e tem uma pergunta aqui do Coimbra Nunes. Ele deu um relato aqui bem interessante, ele falando aqui 30 anos de privação de sono, alterações de glicemia, pressão e queda drástica na testosterona dos homens. Foi um depoimento, justamente o que aconteceu, provavelmente, não sei se com ele ou com algum outro guerreiro, relacionando aí a atividade policial, né? A gente, muitas vezes, tem escalas diferentes, né, da sociedade, isso prejudica. Tem gente que consegue se adaptar, tem gente que não consegue se adaptar à rotina da privação do sono, né? A gente tem escalas de trabalho diferenciadas, isso prejudica. Eu citei aqui, pesquisando também outros materiais referentes à questão do suicídio, né? Como já foi falado, multifatores, a questão de dívidas, né? Os baixos salários também são motivadores muitas vezes, insatisfação com a carreira, proximidade da família que deixa de estar próximo ali, porque você às vezes está na operação, você se programou, por exemplo, quem nunca, qual policial que, por exemplo, nos programou para uma festa de aniversário do sobrinho, do filho, da esposa, e se deparou com um procedimento de flagrante e teve que ligar, eu vou atrasar um pouquinho, esse pouquinho é 2, 3 horas, entendeu, para você chegar, e isso acaba prejudicando o próprio relacionamento na família, acaba prejudicando o seu relacionamento social, e você vai somatizando com aquilo ali, né? O medo de morrer,
E a gente também tem algo que diferencia da sociedade, que é o estado de atenção. O policial, de maneira geral, o profissional de segurança pública, ele está em constante estado de atenção. Você está no bar, todo mundo ali corre o risco, por exemplo, de ser assaltado. O policial, se ele for identificado, infelizmente no Brasil, como o coronel falou que tem índices de violência muito grandes, ele corre o risco de, além de ser assaltado, ser identificado e morto. Né? Porque as nossas leis estão sendo muito brandas com quem está matando o policial. Apesar de ter um aumento, mas os criminosos ainda estão indo para cima desse enfrentamento com os policiais. Tem identificação, temos casos de estados que são bem mais complexos, isso, Rio de Janeiro, São Paulo, né, que há esse enfrentamento mais forte, a gente identifica isso, então a gente tem um estado de atenção muito maior do que o cidadão comum. A gente não vai dizer aqui algumas estratégias que a gente utiliza quando está em um restaurante, quando está em um bar, para procurar se proteger, porque ficaria muito óbvio. Mas quem vive esse estado, né, de alerta constante, acaba somatizando isso, trazendo isso no seu cotidiano, prejuízos mentais e tudo. É um desabafo mesmo enquanto próprio policial, né, que todos somos aqui, profissionais de segurança pública, acho que todo mundo passou por esse tipo de problema. Aí eu queria só frisar assim, uma questão que é da autorresponsabilidade também, né? Tem coisas inerentes à profissão, mas assim, o que é que eu posso fazer enquanto indivíduo para dirimir esses efeitos nocivos de não dormir bem? Né? E como o próprio Edith tinha falado, né? A questão da atividade física. É bem arroz com feijão, gente, assim, que são fatores que ajudam também a prevenir a questão do suicídio e do adoecimento mental de uma forma geral, que é comer direito, né? Se não dá para dormir porque tem escala, né? Mas tentar compensar isso, né, nos dias que está de folga em casa. Atividade física. Gente, atividade física. Atividade física é botar um tênis e fazer uma caminhada, ou enfim, né? Ver o que é que mais te apetece, mas são coisas que estão nas nossas mãos, né? Que só a gente vai poder fazer pela gente, né? Então, eu gostaria de frisar isso também, que são questões que precisam ser nossas também. Ligar o microfone, Marcão. Ligar o microfone. Que eu tento evitar, obrigado, coronel. O ar-condicionado fica fazendo vida aí na áudio de vocês. O Edelito, que é presidente da FEPAL Nordeste, também psicólogo, ele tem uma pergunta aqui bem interessante. Ele diz, como identificar os primeiros sinais de tendência no suicídio em um profissional de segurança pública? Há alguma maneira, né, alguma chave, né, que você consiga identificar esses primeiros sinais? Pode falar, Vanessa. Não, eu só ia falar que de uma forma geral uma mudança de comportamento. Às vezes até não é nem uma tristeza, mas pode ser uma irritabilidade, né? Mas mudança de comportamento de uma forma geral é o sinal mais comum para qualquer indivíduo que possa estar em risco de suicídio. Detalhe, essa mudança de comportamento é uma mudança de comportamento não justificada. Tá? O camarada, ele tinha um comportamento, de repente ele foi promovido a sargento, a tenente na instituição policial, por exemplo, militar. De repente ele mudou o comportamento, né? Começou a ser uma pessoa que está agindo de uma forma diferente. Isso se justifica talvez por essa promoção. A gente tem um colega nosso, né, de instituição, que ele passou muitos anos da sua vida com sobrepeso muito grande, e ele era fã de um astro de Hollywood, né, do Sylvester Stallone. Ele foi até o Rio de Janeiro, ele conheceu o Sylvester Stallone. Esse camarada perdeu mais de 40 quilos. Esse cara está, como a gente brinca, trincado, né? Aquele encontro para mim, foi algo marcante na vida dele, tá entendendo? Então ele tá com muito mais saúde, né? Tá se amando muito mais e tal. E isso aí se justifica, né? Tá? Então, existem mudanças que não têm justificativa, tá? E quando você vê uma mudança, você pode chegar e perguntar para a pessoa, olha, o que é que está acontecendo, se está precisando de ajuda, né? Eu estou notando essa mudança em você, muito abertamente. Inclusive, quando você desconfia de uma autoagressão, de um processo autodestrutivo, você pode perguntar, olha, você está pensando em se machucar? Você está pensando em se ferir? Você pode, inclusive, perguntar para a pessoa, você está pensando em se matar? Porque quando você faz isso de forma acolhedora, demonstrando a sua compaixão com essa pessoa, você não vai criar ideias suicidas. Você vai demonstrar um carinho, um afeto, tá? Lembrando que existe uma tríade da vida. A gente escreveu isso num livro chamado Psicologia de la Emergência, tá em espanhol, mas bem clara a escrita, tá?
Eu escrevi 2 capítulos nesse livro e a gente coloca lá que quando o indivíduo é alguém, né, que está em crise suicida, ele precisa ser tratado com compaixão. Eu preciso tentar identificar pontos de esperança na vida dessa pessoa, ou tentar fazer ela nascer esperança nesse meu contato com essa pessoa e me conectar com ela e fazer com que ela se conecte com outras pessoas, consigo mesma, ou com o divino, com o sagrado, caso ela acredite, né, em alguma espiritualidade, alguma religião, tá? Porque essas conexões, elas têm um poder tremendo de nos dar longevidade na vida, inclusive nos aproximar de uma coisa chamada felicidade, que é relativa para muitas pessoas. Existe um estudo de Harvard que foi feito, tá, por 75 anos. As pessoas que alcançaram as maiores idades de vida relataram que a principal variável que as levaram a ter tanta longevidade foi a conexão que elas tinham com amigos de muito tempos e conexões sociais, né, de prestação de serviço, por exemplo, de grupos, né, de igreja, de futebol, do que seja, tá? Essas conexões têm um fator muito forte. E a esperança, tá, como a gente acabou de falar, identificar a esperança, fazendo nascer a esperança, é algo também muito forte. Eu chamo isso de tríade da vida: compaixão, esperança e conexão, tá? Por quê? Porque em suicídio, gente, a esperança é a primeira que morre, não é a última. Tá? Fizeram pesquisa aí com ratos, colocaram o ratinho num tubinho de água e ele morreu rapidamente. Colocavam o rato em outro tubo de água, mas tiravam o rato, colocavam o rato, tiravam, colocavam, depois deixavam. Esses ratos, né, é uma pesquisa até antiética, né, mas o resultado dela tem um proveito, tá? Esses ratos que foram retirados e colocados na água e não somente deixados de uma vez só, esses que foram retirados e colocados, eles criaram esperança de que em algum momento aquela mão viesse de novo e a retirasse. Esses ratos nadaram, Marcos, Vanessa, por mais de 60 horas, tá? Isso é um número, tá, absurdo para a gente imaginar. Por quê? Porque tinha esperança. Então, quando a gente está em esperança, a gente é capaz de suportar longamente, tá? E essa esperança muitas vezes está aliada a um sentido de vida, tá? E eu recomendo muito a leitura de um livro chamado Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, que inspirou a criação da logoterapia, a terapia do sentido, ok? E caso você veja, né, ateste que esse indivíduo está em alto risco, né, de suicídio, aí ver alguém próximo, afetivamente próximo, para que essa pessoa não fique sozinha, né? Então são cuidados, tentar excluir os meios letais, né, facas, armas, se tiver arma, né, e, né, dependendo do caso, até internação. Estou falando de alto risco, tá? Perfeito. Pessoal, o Celso Araújo, agradeço aqui a participação do Celso Araújo Júnior. Ele tem uma pergunta bem interessante também. Ele diz assim: citar algumas formas de discutir o suicídio em nossas unidades, né? Existe alguma maneira de abordar o tema dentro das unidades policiais, civis, militares e também penais? Tem um colega policial penal aqui, o Charles, ele estava perguntando em relação aos policiais penais, né? Se há alguma diferença no tratamento, na percepção da prevenção ao suicídio. E tem essa pergunta do Celso, se existe algumas formas, né, de discutir o suicídio nas unidades policiais. E aí, Vanessa, começa ou eu começo? Pode começar. Gente, ó, eu tive fazendo um trabalho aí com policiais penais, tá? Ano passado gravamos um curso, Guardiões da Vida, que foi feito por praticamente 1/3 dos policiais penais do Ceará, tá? Fizemos treinamento Guardiões da Vida em Mossoró, tá? Vamos estar em Brasília, com a permissão de Deus aí, do nosso grande comandante, Coronel Ronaldo, grande apoiador dos nossos trabalhos, gente. Tenho que agradecer demais o Coronel Ronaldo, que tem aberto tantas portas, nos dado suporte, reconhecimento e incentivo para que a gente possa continuar prestando esse nosso serviço que salva vidas, acreditamos, tá? E a Polícia Penal, gente, eu tive, por exemplo, a oportunidade de entrar num presídio federal, tá, lá em Mossoró, e a gente foi entrando, de repente existiam várias portas trancadas atrás de mim, né? Eu estava inclusive com a minha esposa, que é delegada de Polícia Civil, né? E aí a gente percebeu o seguinte: olha, os policiais penais trabalham presos também com os internos. Não tem acesso ao celular ali dentro, são revistados e tal, monitorados, vigiados, ou seja, aquela situação é uma situação muito delicada, tá? Que muitas vezes produz desconexão, né? Você tem muito medo, porque você está lidando com, né, principalmente em presídios federais, né? Com não só no estado, mas também em presídios federais, né, com lideranças, né, com pessoas que podem te ameaçar, pode ameaçar a tua família, tá? Então, a meu ver, existe, tá, uma situação, um fator de risco aí,
tá, diferenciados para os policiais penais, tá? Não é fácil ser policial. O pessoal costuma dizer que é antipedagógico, dizer que não é fácil, né? Tá, gente, a vida, ela é feita de altos e baixos, gente, pelo amor de Deus, tá? Quem quiser o livro Saúde e Trabalho na Segurança Pública, gratuitamente aí, né? Publicado pelo INESP, já a segunda edição, tá? Pode repassar também, tá, Marcos? A delegada Evna escreveu comigo. E aí, quando a gente vai falar de saúde, a conceituação de saúde da OMS é o seguinte: é o completo estado de bem-estar, tá? Físico, mental e social. Então ninguém é saudável, né? Porque o completo é 100%. E a gente coloca no livro lá uma fotozinha daquele símbolo lá daquele medidor, né, dos batimentos cardíacos que a gente encontra em UTI, vê em filmes, né? Que para dizer o seguinte: olha, gente, a saúde precisa ter a sua conceituação expandida, porque a nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Essa historinha que você vai estar feliz o tempo todo não existe, né? Essa historinha que vai estar tudo certo também não existe, tá? A gente tem a esperança, a gente fala positivamente, isso é bom, mas é óbvio que na vida haverá reveses, perdas, frustrações, e nós precisamos estar preparados para esses momentos, né? Aproveitar os momentos benéficos, os momentos de alegria e celebrar isso, tá? Mas também saber que haverá outros momentos de tristeza, porque faz parte da vida, né? De frustração, de perdas, e saber que nós aprendemos muito mais nas derrotas do que nas vitórias. Aproveitar esses momentos e, como diria um sábio, né? Aproveitar como faz a água do mar. Aquele momento de recuo para o momento que você está pegando impulso para um novo avanço, né? E assim você sempre, né, poder ser resiliente, flexível e adaptável. Os mais fortes, gente, não são os mais fortes fisicamente falando. Os mais fortes são aqueles que melhor se adaptam. E para eu me adaptar, eu tenho que ser o quê? Flexível, tá? Perfeito. O Adriano Bandeira, ele pontuou em relação à questão da retaguarda jurídica, né, que foi pontuada pelo Coronel Edir. Ele falou que tratou desse tema justamente com o ministro da Justiça, o Anderson Torres, né, sobre a necessidade que os policiais têm de ter essa segurança jurídica para conseguirmos desenvolver o nosso mistério com mais tranquilidade. Imagine você estar no procedimento e por alguma razão você acabar sendo expulso, né, daquele concurso. Como é que você pensa, como é que vai ficar a sua família, como é que vai ficar uma série de fatores, né? Então é bem interessante também essa parte. Tem um outro colega nosso aqui que fez uma ponderação bem interessante. Ele estava falando relacionado, deixa eu puxar um pouco aqui, descendo um pouco. Parabéns, né, ao Edir e à Vanessa, muitas perguntas, né? Então o tema está bem interessante, graças a Deus, bem atual, as pessoas estão participando e estão acompanhando justamente a nossa live aqui nacional. E a gente espera que a gente consiga promover mais lives sobre esse tema, né? É um assunto que eu sou formado em jornalismo e a gente aprendeu, Coronel, que você não podia colocar, né, jornalismo, suicídio em matérias, né? E aí você não sabe às vezes a dimensão que há quando você da quantitativa de pessoas que se suicidam, né? Só quem realmente acompanha as estatísticas, quem está um pouco mais à frente, é que consegue realmente perceber, como vocês, né, que são profissionais dessa área, perceber justamente os problemas enfrentados pela categoria. Já eu acho o material deles, essa fala desse rapaz. Se vocês têm algum complemento para fazer referente à fala de vocês, aí, relacionando a questão do suicídio dentro das atividades policiais. Pronto, o Charles falando aqui, verdade, sou policial penal e ficamos mais presos que livres. E não é fácil se acostumar. Mas qual o conselho que teria para a categoria, Coronel, no caso dos policiais penais? Gente, em relação aos policiais penais, tá? Você exercer o seu autocuidado e trabalhar para uma mudança de cultura. Por que eu digo mudança de cultura? Porque nós, né, o Charles aí, eu acredito que ele seja como eu, né? Tenha nascido no século passado, né, Charles? E aí nós somos criados numa cultura machista, meu irmão. Tá? Essa é a verdade. A masculinidade que a gente vive, muitas vezes, é uma masculinidade tóxica, tá? É importante, sim, ser homem, tá? Ou ser macho em alguns momentos, isso é importante, mas entender que nós somos seres humanos. Entender que, enquanto profissionais de segurança pública, não somos super-heróis, algumas vezes até heróis em alguns atos, mas não super-heróis, tá? Por detrás da farda existe um ser humano que sua, sangra, chora, tá?
e que tem o seu momento, né? Tem o seu momento de fragilidade, vulnerabilidade. Eu recomendo muitíssimo a psicoterapia, inclusive se você não está vivenciando um momento de crise nesse momento. Tá? Você não está vivenciando um momento de crise, você pode fazer a psicoterapia. Olha a Vanessa balançando a cabeça dela positivamente aí. E, gente, é autoconhecimento. Olha só o que eu vou falar para você, Charles. Um principal conselho que eu possa dar, tá? Está escrito num livro chamado A Arte da Guerra. Se eu conhecer o meu inimigo e conhecer a mim mesmo, não temerei, tá? 1000 batalhas, vencerei 1000 batalhas, tá? Então, se o inimigo é o adoecimento, se o inimigo é o suicídio, eu entendo como isso se processa e eu tenho o meu autoconhecimento, eu me trabalho, principalmente com psicoterapia, e eu vou estar muito mais forte. O Tzu já disse isso, ó, há muito tempo. Ele disse como é que é a regrinha do jogo, nós estamos mostrando como nós podemos fazer isso, tá? Eu, por exemplo, fiz yoga, né, um momento de autocuidado. A Vanessa faz yoga, né, que eu sei que ela faz yoga, isso é maravilhoso. Tô doido para voltar para yoga, Vanessa. Eu compartilhei com os colegas de trabalho, Charles, e aí disseram para mim, Coronel, da yoga pro balé é um pulo, né? E eu comecei a rir, né? O que é isso? É a masculinidade tóxica. Meu amigo, o yoga é fascinante. E o balé também é. Tem homem que faz balé, não vai deixar de ser homem porque faz balé, tá? Jean-Claude Van Damme, inclusive, ganhou muito dinheiro com balé, para quem não sabe, né? Aplicava, inclusive, os passos lá dele lá na hora das artes marciais, né? Então, a gente precisa desconstruir certos conceitos, tá? Então, né, a psicoterapia, a atividade física, trabalhar a tua respiração, o teu lazer. Vou dizer outra coisa, Charles. Cara, muitas vezes o policial está aprisionado na arma de fogo dele. Ele não consegue se desvencilhar da arma de fogo. O cara vai praticar atividade física, vai correr, ele vai com a arma do lado. Nossa, é uma bola, é uma corrente, né? Aquela bola de prisão dos desenhos animados, né? No Pica-Pau que você vê lá, né? A personagem lá com a bola de ferro lá, aprisionando a perna da pessoa. Se você tiver a oportunidade, meu amigo, de em algum local de maior segurança, dentro de um quartel, numa instituição, né? Por isso é interessante também a gente ter espaço de atividade física dentro das instituições, né? De segurança pública, né? Se você tem como deixar essa arma, né? Na posse de um companheiro, né? Ou fechada num armário, alguma coisa, para você poder ter um momento de respirar, isso é maravilhoso. Eu estou te dizendo porque eu convivo com muitos profissionais de segurança pública, tá? E muitas vezes a arma aí, ela é uma verdadeira, né, prisão, tá? Para a pessoa. Existem alguns profissionais que têm trabalhado, inclusive, né? Eu sei que isso é difícil, né? Principalmente num país como o Brasil, mas evitar sair armado quando está com a sua família, porque a pergunta é, será que você reagiu a um assalto quando você está com a sua família? Realmente vai ser uma coisa segura? Eu tenho colegas aqui que estão em cadeira de rodas, né? Porque reagiram a assaltos, né? Ficaram aí lesionados por balas, mas você poderia se perguntar, não, mas poderiam estar mortos, né? Mas poderiam também não estar vivos sem estar de cadeira de rodas, né? Entregando os pertences e tal. Aí tem uma dificuldade para nós, né, Marcos? Como o Marcos falou, que o fato de ser o tal do policial e poder ser morto só por esse fato de ser policial não é fácil, tá? É delicado e é um algo a mais, né? E é por isso que eu digo que ser profissional de segurança pública, meu amigo, não tem dinheiro nenhum que pague, né? No fundo, eu acho que é vocação, é uma missão, né? E eu gosto demais quando um colega nosso chamado Coronel Onivan Oliveira, lá da Paraíba, né? Nosso colega de escrita, ele diz assim, ele chama os profissionais de segurança pública de pacificadores sociais. E quando ele fala isso, ele ressignifica a nossa função e o nosso valor, de entendermos que nós somos essas pessoas vocacionadas que estão capazes de arriscar as próprias vidas para salvar outras vidas, né? Eu sou profissional, sou casado com uma policial, mas quando eu olho para profissionais de segurança pública nas ruas, eu penso assim, olha, eles são aqueles que estão ali para proteger a minha vida e da minha família, né? Então eles devem ser, sim, valorizados, né? São conselhos que a gente dá, a gente poderia falar muito mais, sabe que o tempo é limitado, tá, Charles? Mas que fique aí essas reflexões. Se puder, ler o livro Saúde e Trabalho na Segurança, que a gente escreveu com a delegada Evna. Sobre esse tema justamente de super-heróis, encontrei aqui o Léo Mota, ele falando aqui, parabéns à Cobra Pó pela oportunidade, e que os policiais não são super-heróis, né? Mesmo com os cursos de formação, equivocadamente formar o policial como indivíduos imbatíveis. Nós não somos imbatíveis, nós somos vulneráveis, mas e essa vulnerabilidade acaba se transformando. As vulnerabilidades. Vocês conhecem algum super-herói sem vulnerabilidade? E olha que eu não sou entendida de quadrinhos, Marvel e afins. Muito bem, Vanessa.
Ei, E, se o e vou um pouco super-homem mais além, ficar viu, sem pegar Vanessa? sol, Marcos, excelente a colocação da Vanessa. Vanessa, se o super-homem ficar sem pegar sol, ele vai perder as forças, né? É, Olha só aí, né? é isso que eu Tá? digo, até os super-heróis também, eles têm as fraquezas dele, né? Exatamente. O Batman Excelente tem os Os colocação. traumas de negros, infância, o se a gente super-homem for pegar a também, né, tem os mitologia problemas. negra, eles também tinham suas deficiências, suas insuficiências também. Então, E o super-herói morre também, né? Quem acompanha morre. os filmes aí de super-herói tem mortes aí de super-heróis aí nas revistas em quadrinhos, nos filmes, né? Tá? Então até isso aí é questionável, né, Vanessa? Muito bem colocado, viu? Totalmente, totalmente. Eu tenho uma pergunta provocação para vocês, é o seguinte, todos nós aqui somos profissionais da segurança pública, a maioria das pessoas que estamos acompanhando, o nosso colega Fábio Silva, do Simpol do Acre, também acabou de entrar. Obrigado, Fábio, pelo acompanhamento, pessoa muito boa. É do Acre, mas tem um coração cearense, né? Todo acriano conhece o cearense, tem parentes aqui na terrinha, então a gente consegue fazer essa integração aqui por meio das redes sociais também. E essa pergunta de provocação é o seguinte, a gente passa por um psicotécnico muito forte quando a gente entra. Eu sou de 2013, policial civil de 2013 aqui do Ceará. E Vanessa, tu é desse mesmo concurso? 2013 não? Todo de 2013. 2013, a gente passou um dia todo, eu lembro, a gente passou um dia todo fazendo uma série de avaliações psicológicas. A mesma pergunta a pessoa repetia, mas para a gente responder de uma forma diferente, ou por forma de gráficos, ou por forma de números, enfim, para saber se a gente estava com aquele limite de percepção. Mas quando a gente entra, e como a Vanessa falou, e o coronel também falou, quando a gente entra na polícia e se depara com o pior da sociedade, a gente não tem esse acompanhamento devido. Eu tenho 9 anos de polícia e tenho um trabalho de excelência do DAMPS, mas não tenho acompanhamento, muitas vezes, próximo ali nas delegacias, orientando os policiais, por exemplo, a passar um mês acompanhando, ou convidando ele a cada 6 meses ou um ano, por exemplo, para fazer uma avaliação psicológica. Eu já fiz curso de tiro, já fiz uma série de cursos dentro da polícia, mas nunca fiz um curso voltado, por exemplo, para a questão de como está o meu psicológico. Justamente quando me deparo com o pior da sociedade, eu não estou tendo esse retorno do próprio Estado. E o Estado me exige, por sua vez, que eu esteja com o nosso psicológico bom, para que eu possa combater o crime e tá bem, mas não sabe como é que eu estou ali quando eu saio para a arma. Nós temos muitos policiais que têm problemas de álcool, com drogas, e que estão nas ruas ali porque não tem a possibilidade, muitas vezes, de perder a questão da arma. Como o coronel falou, quando você tira a arma do policial, parece que o policial, ele deixa de ser policial, ele deixa de existir enquanto policial, ele não se sente bem, e muitas vezes ele deixa de procurar os próprios serviços, né? Eu conversando com colegas nesse percurso que a gente está fazendo aqui no Ceará sobre o assédio moral, deixa de procurar os serviços profissionais do próprio DAMPS ou de outros locais aqui no país, porque ele tem medo de perder a arma, ele tem medo de perder, por exemplo, uma promoção, caso ele saia da atividade fim e vá para a atividade administrativa, ele vai ter prejuízo na aposentadoria. Então tudo isso vai somatizando e muitas vezes você tem ali um profissional que está na ponta, que está passando por problemas psicológicos, não está sendo visto pelo Estado e pode gerar justamente um problema não só para ele, como para a própria sociedade. Tá. Eu vou falar uma coisa, né? Assim, eu não vou entrar no mérito dos testes psicológicos, não, porque São bem são questionáveis. questionáveis. Mas, assim, para além de teste psicológico, né, a gente pode pensar em avaliações gerais de saúde que poderiam acontecer anualmente. Aqui fica uma sugestão. Mas, vamos lá. A gente lida com um fator chamado resistência. Que é o quê? Pode ter o melhor departamento do universo, com os melhores profissionais do universo. Se o policial não se disponibilizar a ser cuidado, a ser tratado, né? Aí por isso que eu falo da questão também da autorresponsabilidade, de acolher. Eu sei que existe uma dificuldade de repente, enxergar essa fraqueza, e aí eu vou pegar o gancho do Edi, que falou da questão do machismo, né? Nossa, o departamento é visto de uma forma também distorcida, é o lugar do doido. Eu não vou porque é o lugar do doido, eu não estou doido, né? Até, vou usar a palavra de uma forma errônea, né? Mas até ficar, né? Ou até adoecer de um jeito que fica difícil de retornar.
Gente, é que nem a nossa cabecinha, é que nem uma casa, que você começa primeiro, não vou lavar a louça hoje, aí depois tu não vai, a sala fica uma bagunça, o teu quarto, depois que um monte de barata, rato, sabe, fica de um jeito insustentável, tu não sabe nem por onde começa. A nossa saúde mental é desse jeito também. Então, muitas vezes existe uma ação, existe até um convite, mas existe uma resistência. Aí, às vezes, é uma pessoa que vai uma vez para atendimento e não retorna. Ou diz, eu não vou porque eu não estou doido. Então, entende a complexidade, Marcos? Né? Sim. Que muitas vezes, talvez, né, se fosse uma questão mesmo de avaliação geral, uma avaliação geral, não só em termos de saúde mental, né, mas com uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, anual e obrigatória, talvez a gente conseguisse dirimir um pouco mais o índice não só de suicídio, mas de adoecimento de uma forma geral. Perfeito. Coronel, tem alguma consideração sobre esse tema para fazer? Estou aqui aproveitando para colocar o telefone do CVV, do Centro de Valorização da Vida 188, né? O site, tá, para chat online, ou chat online, como queiram pronunciar, tá? www.cvv.org.br, né? 193 para urgência e emergência, telefone do Corpo de Bombeiros, né? 190, né, da polícia, 190, tá? São telefones para urgência e emergência, né? Existe um manual da Organização Mundial de Saúde que fala sobre como falar sobre o suicídio, né? Vai ensinar como falar sobre o suicídio de forma prevencionista. Nós precisamos falar sim, tá? Mas de forma prevencionista, científica, séria, responsável, para empoderar as pessoas acerca do que seja o suicídio, como se dá a sua prevenção. Eu só posso prevenir se eu conhecer, como eu falei no começo da live aí com o Edwin Schneiderman, tá? Então, eu queria fazer essas colocações, dizer que a rede de apoio é importante e, como muito foi bem falado aqui, né, se superar em algum momento de pedir ajuda ou aceitar essa ajuda que é oferecida, e que você pode também oferecer ajuda, porque amanhã eu não sei, né, amanhã eu não sei se pode chegar o meu dia de passar por uma crise e necessitar, tá, dessa ajuda, de pedir ajuda, de receber essa ajuda. Exercite no cotidiano, nas pequenas coisas, pedir essa ajuda, oferecer ajuda, e aí você vai ver que no momento de crise vai ser muito mais fácil, né, você conseguir, tá, esse processo de ajuda mútua que deve ocorrer entre os profissionais, a nosso ver. Nós temos sim, a meu ver, a responsabilidade de cuidar um dos outros. Juntos somos mais fortes, é uma frase que muitas vezes é um chavão, mas na prática ela é uma grande verdade. Costumo até falar de capital social, Marcos e Vanessa, né? Você está sozinho para enfrentar as intempéries, a pressão sobre você é muito maior. Você é casado, tem filhos, tem amigos, né? Aquela tua área ali, ela se torna muito maior. E até em física, né? Quanto maior a área, menor a pressão, né? As forças que te comprimem, elas, quando a tua área é maior, menor será essa pressão. Eu chamo isso de capital social, que tem tudo a ver com a rede de apoio das pessoas, ok? Perfeito. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim da nossa live. Eu agradeço muito as pessoas que participaram, que acompanharam. Agradeço muito também a Vanessa e ao Coronel Edir pela participação. E deixo aberto aqui o canal para que vocês façam as considerações finais. Eu vou pedir também ao Coronel Edir, ele passou um link de um dos livros para disponibilizar também os outros, para a gente fazer um compilado, colocar esses links no site da Cobrapol e também colocar no Instagram da Cobrapol também, e procurar também, quem quiser procurar o Coronel Edir, o Instagram dele é Edir Paixão, correto, Edir? Tudo junto, né? Exato. Edir Paixão, escrever aqui. Quem quiser conversar com ele também sobre esse tema. Pronto, perfeito. Estava colocando aqui. Da Vanessa também. Vanessa, o teu tem um tracinho no final, né? Que eu esqueci, que é Vanessa. Eu underline Vanessa Lúcia. Eu underline Isso. Vanessa Lúcia. Isso mesmo. Pronto. E aí, as considerações finais de vocês sobre esse tema. Quiser começar, Coronel, Vanessa, fique à vontade. E aí, Vanessa? Posso falar? Eu acho que ficou claro que é possível prevenir, né?
A gente não pode prever, mas a gente pode prevenir. E as ações de prevenção, elas costumam ser bastante efetivas. Vamos focar, né, muitas vezes nesse arroz com feijão, que é pensar na nossa qualidade de vida, na nossa saúde mental. Se você, profissional de segurança pública, se sente inibido para procurar o departamento da sua instituição, existem clínicas escola também, né? Caso, né, não possa pagar particular, enfim, mas que também fica como uma outra possibilidade de ajuda, certo? E no mais, né, para os daqui do Ceará, contem com o DAMPS. E o DAMPS trabalha, gente, 24 horas, todos os dias da semana. A gente não descansa. Não para não, né? Perfeito. Pessoal, olha, as minhas considerações finais aí são que nós, em uma live, né, não temos como um assunto desse que tem uma magnitude tremenda, tá? Esgotar esse tema. Existem várias nuances, várias interfaces, né? Aprofundamentos, pesquisas, tá? Técnicas, métodos que podem ser utilizadas no enfrentamento ao suicídio, né? Eu finalizei aqui minhas palavras dizendo que existe uma teoria chamada Triângulo da Vida, né? Nós precisamos de prevenção para que as pessoas não entrem em crise suicida, tá? Que intervenção em urgência e emergência, quando as pessoas entram em crise ou tentam propriamente contra as suas próprias vidas em tentativa de autoextermínio, e de pós-venção, para elaborar luto com aqueles que ficaram, né? E, a nosso ver, expandindo aí o conceito de pós-venção em suicídio, trabalhar com aqueles que tentaram e sobreviveram para que eles não repitam o ato suicida. Isso é o que nós chamamos de o triângulo da vida, né? Que cada um de nós possa fazer parte desse triângulo aí, possa dar as mãos e saber que nós temos sim um poder muito grande de, com a nossa empatia, tá? Com o nosso cuidado, com a nossa atenção, com a nossa escuta, sem julgamentos, sem comparações, com o nosso apoio, muitas vezes de poder salvar a vida de colegas e até a nossa própria vida, no momento de impulsividade. Você consegue, naquele momento de ambivalência ali, pensar, refletir, e você pedir por socorro e evitar um ato desastroso. E os suicídios são evitáveis, a gente escreveu aí no chat, né? Os suicídios são evitáveis de acordo com inúmeras pesquisas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Portanto, o conhecimento, a meu ver, é a maior ferramenta de enfrentamento ao suicídio. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Essa é a minha frase final. Muito obrigado. Perfeito. Eu quero agradecer também a equipe de comunicação da Cobrapol, né, que ajudou a gente a organização dessa live. A equipe de comunicação também do Simpol Ceará, né, a Carla, a Vanessa, a Carla, a Melissa, Vanessa que está no nosso live aqui. Carla, Vanessa, Rose, que ajudaram na organização aqui desse evento. Estava viajando aqui, conversando com o pessoal e eles, graças a Deus, ajudaram muito. E o Adriano Bandeira, né, está agradecendo em nome da toda a diretoria da Cobrapol, ao Coronel Edir Paixão e à doutora Vanessa, né, a mim também, obrigado, presidente, pela oportunidade do debate e esclarecimento sobre o tema, né. E a gente fica aqui aberto, né, para que outros temas desses surjam, para que a gente consiga começar aqui a debater esse tema que é muito importante, né, ainda de certa forma é um tabu, muitos colegas não querem conversar porque é um tema muito pesado, mas a gente entende que é necessário, então por isso que a gente está com a live, por isso que a gente está trazendo especialistas na área para conversar com vocês, para que vocês amanhã, por exemplo, na delegacia, no quartel, ou dentro de um presídio, né, Charles, consiga identificar, às vezes, um colega e pergunte para ele, diga, o que você acha de você procurar um acompanhamento especializado, né, para conversar sobre isso. Então, você pode estar ali salvando uma vida, salvando talvez até a sua própria vida, né. A gente fica aqui com esse recado, um abraço para todos e até a próxima live. É isso aí. Valeu, gente. Valeu.